Já. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Vocês estão tendo essa aula às 8 horas da manhã, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam se alimentando bem, que esteja tudo tranquilamente aí com vocês para enfrentar esse período difícil que nós estamos vivendo, tá? Nós vamos continuar hoje com o nosso livro de gramática, certo? Lá na página 49, porque ali tem um exercício muito importante sobre a questão de verbos de ligação, verbos pessoais, verbos impessoais, tá? Vocês acompanhem comigo então. Página 49, tem um texto aqui, ó, que eu vou ler com vocês. Quando a parede da tarde ruiu, o homem falou: hoje ele chove, e Deus choveu na roça do homem. E o homem agradeceu aquela graça como quando o azul se abre para nós. Manuel de Barros, Cantigas por um Passarinho à Toa, publicado no Rio de Janeiro, tá? Então veja, um poema curtinho, né? Uma única estrofe com 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, tá? Eu tenho dois verbos grifados aí, o verbo chove e o verbo choveu, já antecipando alguma pergunta que vai aparecer ali de 15 até 21. Bom, poema muito simplesinho, né? A parede da tarde ruiu, o homem falou, hoje ele chove. O que quer dizer a parede da tarde? Provavelmente uma quantidade de nuvens muito grande que dá a impressão até que era uma parede, um muro, né? E aí o homem falou, hoje ele chove. E Deus choveu na roça do homem. E o homem agradeceu aquela graça como quando o azul se abre para nós. Observando que ali, olha, nós temos a palavra ele escrita em maiúscula. Provavelmente, aí você deve estar perguntando, mas por que o ele, sendo um pronome, aparece no meio da frase com letra maiúscula? Porque todas as vezes que nós temos esse pronome se referindo a Deus, tá? Eu vou escrever ele. Então, Deus é escrito com letra maiúscula e o pronome que se refere a ele também é escrito com letra maiúscula, certo? Vamos lá na perguntinha 15, então? Veja aí, ó. De que tipo são os verbos que retratam fenômenos da natureza, conforme aprendemos? Eles são usados acompanhados de um sujeito? Já falei nas outras aulas, o livro também tem essa explicação, dizendo que sempre que você tem um verbo que é fenômeno da natureza, esse verbo é impessoal. Então, de que tipo são os verbos que retratam fenômenos da natureza? São verbos impessoais. Certo? Eles não têm sujeito, eles não têm plural. Você não pode fazer a perguntinha quem é que chove, ela não tem nem lógica, né? E eles são usados acompanhados de um sujeito? Não. Eles não têm sujeito. Por quê? Porque eles são impessoais. Porque eles não têm singular, eles não têm plural. Tá? Nem mesmo tem como você perguntar assim, ó. Quem é que chove? Seria uma pergunta meio estranha, certo? 16, pessoal. No poema de Manuel de Barros, o verbo chover foi usado dessa forma? Explique. Hoje ele chove. Esse chove aí é fenômeno da natureza do jeito que está essa frase? Não. Não. No poema, o verbo chover não é impessoal. Ah, mas como assim? Tem hora que é pessoal, tem hora que é impessoal. Que bagunça é essa? Não é que é bagunça, tá, pessoal? É que na nossa língua ela tem um leque muito grande de variações. As palavras podem ser usadas de um jeito, elas podem ser usadas de outro jeito. E quando o verbo chover não estiver representando um fenômeno da natureza, aí sim ele pode ser conjugado. Por exemplo, se eu falar assim, choveram notas 10 na prova de português. Esse chover é chover de cairá? Não. Esse chover quer dizer que houve muitas notas 10. Aí vai ter sujeito sim essa oração. Quando ele fala aqui no poema, hoje ele chove e Deus choveu, o verbo chover aqui não é impessoal, ele tem sujeito, tá?
17. Indique o sujeito do verbo chover no verso 3 e no verso 4. Então vamos lá. Você vai pegar aí no seu caderno. Isso é importante, tá, pessoal? Esses exercícios que eu faço com vocês, vocês têm que pegar o caderno e escrever no caderno, tá? Quando nós voltarmos, aí eu passo visto. O que é que tem que ser feito em folha separada? A lição de casa, a homework. Essa sim tem que ser feita numa folha separada para ser entregue, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só arrumar um espaço aqui pra gente poder... Nossa! Só um minutinho, só um minutinho. Vamos lá ver então. No exercício 16, está perguntando qual é o sujeito dessas duas orações que tem aí. Olha aí a trilha sonora. Vocês estão vendo a trilha sonora aí? O que acontece? Então vamos lá. Trilha sonora de cachorro latindo, né? Isso é terrível, mas não tem outro jeito. O pronome ele, no 17. Tá falando assim. Qual é o sujeito do verbo chover no verso 3? No verso 3 está escrito assim, ó, ele chove. Está em sentido figurado, tá? Esse ele aí se refere a Deus, então o poeta quer dizer assim, ó, hoje Deus chove, hoje Deus vai fazer chover, mas como está em sentido figurado, esse chove aqui não é verbo impessoal, ele pode ser conjugado normalmente, e o sujeito, nesse caso excepcional, é um sujeito simples. Ele aparece escrito aí na frase, é o ele, tá? O mesmo acontece na letrinha B. Qual que é a letrinha B? E Deus choveu na roça do homem. Então você escreve lá assim, ó. E Deus choveu na roça do homem. Quem é que choveu na roça do homem? Deus, tá? Então aqui eu também tenho um sujeito simples. Por quê? Porque esse verbo chover aqui também está em sentido figurado, tá? Os dois aqui estão em sentido figurado. É uma forma diferente, é uma forma poética. Você não vai encontrar esse uso do verbo, por exemplo, em uma situação formal da língua. Por exemplo, assim, ó, uma bula de remédio, no livro de geografia explicando a questão das chuvas, das precipitações, você não vai encontrar um verbo desse jeito, usado dessa forma. Mas aqui é linguagem poética, é sentido figurado. Você podia até abrir aqui uma chavinha e colocar aqui, ó. E essas duas frases, elas estão na linguagem poética. E a linguagem poética, ela admite esse tipo de construção, que não estaria certo em outros tipos de texto, tá bom? 18, pessoal. O pronome ele foi usado com letra maiúscula no meio da frase. Gramaticalmente, esse uso se justifica? Sim, não e por quê? Então, gramaticalmente, tem a letra essa? Não, só 18, né? Sim, nesse caso, sim. Está correto. O uso por quê? Porque aqui, esse ele é igual a Deus. E se ele está se referindo a Deus, Deus é escrito com letra maiúscula, ele também é. É o único caso, tá? É a única palavra na nossa língua aqui que admite que os pronomes referentes a ele sejam escritos com letra maiúscula. Outras palavras não, tá bom? 19. Uma característica da linguagem poética é o uso de linguagem figurada ou conotativa. Olha lá, olha, sentido figurado, linguagem figurada é a mesma coisa. O outro nome para linguagem figurada é linguagem conotativa, aquela em que a palavra adquire um outro jeito. Releia os dois últimos versos do poema e em seguida identifique Uma característica da linguagem poética é o uso de linguagem figurada ou conotativa. Identifique no poema
um exemplo de imagem que fuja do emprego denotativo. Poderia ser esses dois exemplos aqui, mas também pode ser aquele trechinho que fala assim, ó, a parede da tarde ruiu. Ruiu, tá? Acabou. Ruir quer dizer acabar, finalizar, cair, né? O muro ruiu, a roupa está ruída, né? A parede da tarde ruiu, aqui você tem uma figura, tá? Isso daqui também está em sentido figurado, do mesmo jeito, ó. Sentido figurado. Que seria a parede da tarde? As nuvens pesadas, né? As nuvens lá todas escuras, já como um prenúncio, já anunciando a chuva, é a parede da tarde. Então, essa expressão aqui está em sentido figurado, tá? Que é a mesma coisa de sentido. Vamos puxar aqui um pedacinho em sentido conotativo. Só para relembrar, sentido denotativo e sentido conotativo. Quando eu falo assim, meu pai é uma fera, essa palavra fera está no sentido conotativo, tá? Agora, se eu falar assim, a fera está presa no zoológico, essa frase está no sentido denotativo, está no sentido exato da palavra. Conotativo é quando você pega uma palavra e atribui a ela um outro significado diferente daquele que está no dicionário, certo? Então, tá bom. Agora 20. Agora sim. Releia os dois últimos versos do poema e em seguida identifique os verbos e aponte o sujeito. Então vamos lá. Rapidinho, vocês podem copiar aí no caderno as duas orações. Então coloca lá, tem que copiar porque senão não tem jeito de explicar, tá? E o homem agradeceu aquela graça. Tá? E depois a frase B. Vamos fazer a frase A primeiro. O que está pedindo aqui, ó? Identifique os verbos e aponte o sujeito. Qual que é o verbo aqui, ó? E o homem agradeceu aquela graça. Qual dessas palavras é um verbo? Agradeceu, né? Como que eu sei que agradeceu é verbo? Porque lá no dicionário você tem esse verbo agradecer terminado em ir. Quando eu tenho palavras no dicionário terminadas em ir, elas são verbos e também esse agradeceu aqui dá ideia de tempo. Essa desinência, essa terminação aqui mostra que é tempo passado. Então, essa palavra, indicação, mostra tempo passado e no dicionário ela termina em ir, então ela é verbo. Agora você faz a pergunta lá na sua cabeça. Quem é que agradeceu aquela graça? O homem. Esse E fica no cantinho aqui, tá? O que sobrou aqui? O que sobrou aqui? E esse Ezinho aqui também, tá? Tá pequenininho aí, meio, tá? Ele é o predicado. Então veja, o verbo sempre faz parte do predicado. Quem é que agradeceu aquela graça? O homem. Que tipo de sujeito é esse que é formado por um único núcleo? Sujeito simples. O que sobrou para lá é o predicado junto com esse Ezinho. Sem problema? Tá. Como quando o azul se abre para nós. Como quando o azul se abre para nós. Certo? Mesma coisa, pessoal. Pega lá para vocês saberem qual é o verbo. A única palavra aqui que se encaixa nas características de verbo é o abrir, né? Se abre. Então você escreve aí que abre é verbo. Quem é que se abre para nós? O azul. Tá? Quando é que o dia se faz para nós? Quando é que ele aparece para nós? O azul aqui então é sujeito
o que sobrou para cá e o que sobrou para cá é predicado. Aqui é um pedaço do predicado e aqui o outro pedaço do predicado. E de novo vem a perguntinha aqui. É uma palavra só, é um núcleo só, tá? Então, quando você tem um sujeito formado por apenas um núcleo, você tem um sujeito simples. Certinho? Então tá. Então vamos lá. 21. Os períodos a seguir estão separados por orações. Identifique os verbos, aponte os seus sujeitos e classifique-os em. Então vamos lá, agora na página 50. Você tem ali as frases A, B, C, D e E, que você tem que fazer a mesma coisa, separar sujeito e predicado, tá? Então vai lá, começa copiando no seu caderno cada uma delas. Eu também vou ter que copiar aqui. E depois nós vamos fazer a mesma coisa, separar sujeito, separar predicado. Então veja lá, a primeira. Agora nós estamos na página 50. O exercício agora é o número 21. E a letrinha aqui é a A. Estes são alguns personagens do folclore brasileiro. Estes são alguns personagens do folclore brasileiro. Qual será o verbo, pessoal? Nossa, olha aí, está fácil, hein? Verbo ser, um dos verbos mais importantes da nossa língua, porque com ele a gente faz um monte de coisa. Lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar? Então, esse daqui é um deles, tá? É o verbo ser. Quem é que são alguns personagens do folclore brasileiro? Estes. Então, aqui você tem o sujeito, tá? Tudo que sobrou para cá é o predicado. Inclusive o verbo. Tem aluno distraído que acha que o verbo fica separado. Não, o verbo vai fazer parte desse predicado aqui, tá? Agora só falta classificar aqui, ó. Como se chama o sujeito que é formado por um único núcleo? Sujeito simples. Aí você abre um cantinho aí e escreve sujeito simples. Bem bonito, hein? Na letrinha B, o caipora e seus porcos selvagens protegem os animais na floresta. Então vamos lá, já vai fazendo, já vai copiando também. Se essa lousa não cair, né? Se ela cair, vocês não contem pra ninguém, que vai ser um mico muito grande. Ninguém pode saber que essa lousa ela não tá fixa, tá? Ela tá solta aqui, ó. Então vai lá. Se você ficar na cabeça minha, vai virar um mico do ano, né? O caipora e seus porcos selvagens protegem os animais na floresta. Então vamos lá. Qual é o verbo, pessoal? Qual dessas palavras aí pode ser conjugada, né? Qual delas dá a ideia de ação? Qual delas dá a ideia de tempo presente, passado, futuro? Protege. Então, protegem é o verbo. Aí você coloca lá, verbo. Quem é que protege os animais na floresta? O caipora e seus porcos selvagens. De todas essas palavras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, eu tenho 2 importantes só. As outras são todas enfeites para a palavra importante. A palavra aqui que eu tenho é caipora e a outra palavra que eu tenho aqui é porcos. O, e, seus e selvagens são enfeites. Enfeites aqui, esse o para caipora, esse seus para porcos, esse selvagem para porcos e esse ezinho uma conjunção que está ligando uma oração à outra, tá? Como é que se chama um sujeito que é formado por 2 núcleos?
duas palavras importantes. Sujeito composto. O sujeito simples, ele é formado por um único núcleo, tá vendo? O azul. Estes é só um núcleo. Esse daqui não, ele tem dois núcleos. Tem caipora e tem porcos. E olha, eu tenho mais uma certeza que esse sujeito é composto por conta desse verbo aqui, ó. O verbo está no plural. Você vai ter sujeito composto se o verbo estiver no plural, tá? É uma pista. É uma pista para a gente descobrir qual é a classificação do sujeito. Isso. Agora a letrinha C. O Saci Pererê tem uma perna só e gosta de travessuras. Vocês perceberam que o livro já traz a separação, né? Isso aqui chama-se período composto, né, pessoal? Então, ó, o Saci Pererê tem uma perna só. Uma perna só e gosta de travessuras. O livro foi bonzinho com vocês, comigo também, com todos nós, e já trouxe essa oração aqui já separada. Por quê? Porque ela tem dois verbos. Tem e gosta. Se ela tem dois verbos, essa daqui é a primeira oração. E essa daqui é a segunda oração. Nossa, olha a trilha sonora da cachorra latindo. Tá? Agora você vai lá e pergunta, quem é que tem uma perna só? Saci Pererê. Tá? Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Sujeito simples. Então observa aí que o Saci Pererê tem uma perna só e gosta de travessura. O Saci Pererê é o sujeito das duas, tá? Dois verbos, duas orações. Sem problema? Esse gosta aqui, pessoal, ele é um sujeito indeterminado. Ele não está escrito. Aliás, determinado não, sujeito oculto. Ele não está escrito, mas eu sei quem ele é. Quem é que gosta de travessuras? O Saci Pererê. Tá? Não é aquele sujeito que eu não quis informar quem é. Eu já estou falando dele ali na frase de cima. Dizem que o Saci guarda os poderes na carapuça. Dizem que o Saci guarda os poderes na carapuça. Quem é que dizem? Não, pessoal, olha aqui o verbo. Aqui você tem um verbo e aqui você também tem outro verbo. Dizem que é uma oração. É a primeira oração. A outra, o Saci guarda os poderes na carapuça, é a segunda oração. Aliás, esse aqui que vem pra cá, tá? Dizem, aqui sozinho, que o Saci guarda os poderes na carapuça. Quem é que dizem? Não sei quem é que dizem. Como é que se chama um sujeito que eu não sei ou eu não quero dizer quem é? Sujeito indeterminado. Tá? O Saci guarda poderes na carapuça. Quem é que guarda poderes na carapuça? O Saci. Então você segura aqui, ó, que o Saci é sujeito. Sem problemas? Então tá. Falta só uma só. Quando venta muito, você pode capturar o Saci Pererê nos redemoinhos. Quais são os verbos? Tem que copiar essa oração aí bonitinha. Opa! Melhor segurar, né? Evitar acidentes, para não ter outros problemas, né? Então vamos lá. A, B, C, D, E.
Quando venta muito, você pode capturar o Saci Pererê nos redemoinhos. Então, primeira coisa, pessoal, você tem que identificar os verbos. Quando venta muito, você pode capturar o Saci Pererê nos redemoinhos. Venta é um verbo, tá? E aqui eu tenho dois verbos juntos. Pode e capturar. Os dois juntos vão formar uma locução verbal. Aqui eu tenho duas orações. A primeira, quando venta muito. E a segunda, você pode capturar o Saci Pererê nos redemoinhos. Essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda. O verbo ventar aqui é um fenômeno da natureza? Sim, é um fenômeno da natureza. Aqui não está naquele sentido assim, de ventou dinheiro, de ventou raiva, que é ventar de ventar mesmo. Quando você tem esse verbo ventar como fenômeno da natureza, a oração é o quê? Oração sem sujeito, não tem sujeito. O sujeito da segunda está muito fácil, né? Quem é que pode capturar o Saci Pererê nos redemoinhos? Você. Você aqui é um sujeito simples. Certo? Sem problema, pessoal? Então tá. Eu vou parando por aqui e depois eu quero ver com vocês, olha, oitavo ano, na sexta-feira, vocês têm uma aula chamada leitura complementar, tá? Depois eu que vou passar uma tarefinha e depois de amanhã, na sexta-feira, eu explico para vocês o que é. Então veja lá no horário de vocês, tá vendo aqui, ó, leitura complementar. Sou eu que vou passar uma tarefinha para vocês dessa aula aqui. A tarefinha de hoje, pessoal, ela está lá no PowerPoint, tá bom? Lá no PowerPoint você vai ter a mesma tarefa lá, tudo explicadinho, o e-mail para onde manda e a data da entrega. Certinho? Um abração para vocês então. Beijo!